Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo todos ao nosso Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Estamos com o pastor Paulo Pereira nesse tempo que estamos fazendo o projeto da leitura bíblica anual de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E nessa altura do ano, estamos no livro do profeta Isaías, capítulo 48 a 50, que livro espetacular, extraordinário das revelações de Deus, mostrando o seu poder, e confrontando os ídolos, falsos deuses, falsos profetas, artesãos, pessoas que fazem com as suas mãos deuses, e sempre um desafio, pois o Deus que nós lemos, que Isaías revela, é um Deus vivo, que fala, manifesta, age. E aqui mesmo, nesse capítulo 48, ele está dizendo primeiro sobre o seu projeto e plano com Israel, eterno. Israel, meu escolhido. Aí ele diz: somente só eu sou Deus, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E isso está mostrando justamente para Israel, que não deveria percorrer ou ir ou se inclinar a outros deuses. E ele diz sobre ele: a minha mão lançou os alicerces da terra, a terra que está fundamentada, e a minha mão direita estendeu os céus lá do alto, para nós entendermos o poder, a grandeza, que é o nosso Deus. E, enfim, ele vai mostrando a sua ordem, o seu trabalho. Eu chamo as estrelas, todas em ordem. As estrelas muitas vezes pode ser compreendido também as constelações, que atuam dentro cada um do seu espaço, distâncias, é algo muito bem, sempre conduzido, mas também as estrelas às vezes têm a ideia de anjos, de milícias celestiais. E aí ele desafia: acaso algum de seus ídolos lhes disse isso? Alguém teve capacidade, mas o Senhor, ele está falando. Nós vamos percorrendo, a leitura, e o Senhor faz lembrar Israel, diz assim, para anunciar não só a Israel, mas para todas as nações, até os confins da terra. Esta expressão, os confins da terra, ela tem muito a ver com o evangelho, que Jesus anunciou e ordenou que fosse pregado, até os confins da terra. Esta palavra nos quer parecer que ainda no contexto de Judá, de Jerusalém, de Israel, parecia tão distante, mas com o evangelho, com a ordenança do Senhor para ir e pregar o evangelho, aqui nós vimos então cumprindo-se, na ordem de Jesus, que anuncia em alta voz para os confins da terra: o Senhor resgatou seus servos, o povo de Israel. Porque aonde vai o evangelho, vai a história da redenção. E a história da redenção passa pela libertação de Israel, a escolha de Israel, e o Israel em sua terra, e também vivendo as promessas do Senhor. E aí ele vai dizer: este Israel não passou sede. Quando Deus guiou pelo deserto, ele partiu a rocha, e a água jorrou para que bebesse. Imagine, só quem vive o deserto, só quem sabe da escassez da água, o quanto esta provisão foi preciosa, sabe? É algo impressionante, uma das coisas mais difíceis é a sede, mas a água fresca, cristalina, é maravilhosa, e foi a água que Deus proveu ao povo, Então ele está dizendo: você é meu servo Israel e me trará glória,
Imagine tudo que Israel tem produzido para o mundo, né? Tem mostrado a glória de Deus. E a promessa messiânica vem também, né, mostrando aqui nas palavras do profeta, quando ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, você levará minha salvação, mais uma vez, aos confins da terra. Então, mais uma vez a gente vê a expressão dessa manifestação através do Evangelho de Jesus, que segue anunciando, né? O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes. Isso nós vimos se cumprir na vida de Jesus. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte, ao oeste, lugares distantes ao sul, como o Egito, e isso fala do retorno do povo judeu para a terra quando, após os exílios, eles retornaram, não é? Mas aqui o amor incomparável de Deus por Israel, mais uma vez é expressado, até mesmo no entendimento humano, talvez um dos aspectos, né, de maior e grandeza do amor que a gente pode ver é de uma mãe por um filho. E aqui Deus fala: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Aí ele diz: mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de você. Que declaração espetacular, extraordinária do nosso Deus para com o seu povo. Muito bem, assim diz o Senhor soberano: veja, darei um sinal às nações, eles trarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços, carregarão as filhas nos ombros, tudo promessa, né, da redenção de Israel. Porque a questão, né, que se levantava até para fazer refletir, né, porque não tem o poder para libertar, a pergunta, né, de Deus para com o povo. Pois eu, como uma simples palavra, seco o mar e transformo rios em desertos cheios de peixes mortos. Então é a capacidade e o poder do nosso Deus, né? Muito bem, Efésios, Paulo está aqui também mostrando a igreja que vivia em Éfeso, uma cidade muito grande, né, populosa, uma das maiores da Ásia Menor. Éfeso, umas 200 e poucas mil pessoas que habitavam, uma das enormes bibliotecas, o templo de Diana, a falsa deusa, né, daqueles dias dos gregos. E aí ele está dizendo: irmãos, vocês não vivam mais como pagãos, gente, né, levados por pensamentos vazios, inúteis, também com toda aquela carga cultural, né, insensíveis, em função dos prazeres sensuais, né? Toda espécie de impureza. Eram as coisas que se vivia lá naquela grande metrópolis, aquela cidade, né? Livrem-se da antiga natureza, do velho modo de viver. E aí deixaria que o Espírito, então, mostrasse e renovasse o pensamento e a atitude deles. Era isso que Paulo desejava, né? E ele também vai dizendo: a transformação vai levar para essa realidade, né? Não deixe que a ira fique, né, com vocês e com muito tempo, se ponha o sol e vocês ainda irados. Satanás vai se aproveitar desse ambiente para trazer prejuízos. Quem é ladrão não roube, né? Quem agora trabalha com as mãos, e assim ele vai mostrando como deve ser o linguajar, né? Não seja aquele mais sujo, né, de insultos. As palavras sejam boas, não entristeçam o Espírito Santo. Palavras ásperas, calúnia, maldades, né? Sejam bondosos, cheios de compaixão. Eu deixo e termino com Provérbios 24, 5-6. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Com muitos conselheiros obtém-se a vitória. Deus abençoe.